Função horária da velocidade no movimento retilíneo uniformemente variado. Bem, toda função horária é uma função do tempo. E nesse caso, quando a gente não especifica, normalmente se refere à função horária da posição. Isso quer dizer que a gente tem uma função que depende do tempo, que diz pra gente a posição onde essa coisa está para qualquer instante de tempo. O formato da função horária no movimento retilíneo uniformemente variado é esse aqui. S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Eu vou fazer um vídeo mostrando como é que a gente chega nessa fórmula, só que isso usa cálculo diferencial integral. O que quer dizer essa função? Bem, esse fator S, ele representa a posição final, onde nós chegamos, e o t é a variável tempo, então é o instante que a gente vai substituir aqui. O que a gente considera? Que no instante t igual a zero, a gente tem as variáveis definidas aqui, S0 e V0. Então, S0 passa a ser uma constante, é o lugar onde começa o movimento. E V0 é a velocidade que esse movimento começa. Então, esses são valores fixos. E A é a aceleração do meu movimento. Ah, por que aqui tem ao quadrado, aqui tem sobre 2? É por causa da relação matemática que eles guardam aqui, que vai ser essa relação quadrática. Porque como o movimento ele é acelerado, a velocidade dele muda o tempo todo. Então, a relação aqui não vai ser linear, igual era quando o movimento não tinha aceleração. Passando o tempo, essa posição ela vai aumentar cada vez mais conforme o tempo aumenta ou cada vez menos. Então, essa variação não vai ser uma variação linear. Então, essa função aqui, ela vai ser do seguinte formato. A gente tem aqui esse fator constante e esse fator constante. Então, aparece para mim a variável S, que é a posição, e a variável t. Bem, eu vou dar um exemplo de como isso aqui funciona para ficar mais prático da gente entender. Um móvel realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, regido pela função horária S igual a 3 mais 2t menos t ao quadrado, no SI. E aí ele pergunta para nós, letra A, determine o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Bem, nós vamos determinar, então, o espaço inicial é S0, a velocidade inicial é V0 e a aceleração é A. Aqui, então, a gente vê que o S0 é quem está sozinho, é o fator que não multiplica o tempo. Então, S0 aqui é igual a quem? É 3. Gente, essa é uma posição. Posição é medido com unidade de comprimento. Então, S0 é 3 metros, porque está no sistema internacional. Aqui, a gente quer agora o V0. O V0 é a velocidade inicial, que começou o movimento. V0 é quem multiplica o fator t sozinho. Então, aqui o fator t sozinho, quem multiplica é mais 2. Então, a velocidade inicial é 2. E a unidade é metros por segundo. Agora, a gente tem que ver o seguinte. AT ao quadrado sobre 2, que é esse fator aqui que multiplica t ao quadrado, é igual a esse fator aqui, ó, que está multiplicando t ao quadrado. Então, menos t ao quadrado. O que vai acontecer? T ao quadrado corta com t ao quadrado, esse 2 que está aqui passa para lá multiplicando, então A vai ser igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade no sistema internacional. Então, a gente calculou essa velocidade inicial. Desculpa. Letra B, a função da velocidade. Então, ele quer aqui que a gente calcule, essa era a letra A função da velocidade é a letra B. A função da velocidade, ela tem esse formato aqui, V igual a V0 mais AT, onde V é a nossa variável, a velocidade, para qualquer instante de tempo t. É uma função horária também. Então, aqui, V0, a gente sabe quem é, que é 2 metros por segundo. Então, aqui, V é igual a 2.
E a aceleração, eu tinha esquecido, aqui tá o sinal negativo, menos 2 vezes t. Então, v igual a 2 menos 2t é a função da velocidade. Letra C. O espaço e a velocidade do móvel no instante 2s, 2 segundos. Então, t igual a 2 segundos. Ele quer saber o espaço e ele quer saber a velocidade. Então, a gente vai pegar esse valor de t e substituir nas funções do espaço e da velocidade. E ver, então, onde ele vai estar e com qual velocidade no instante t igual a 2 segundos. Vou fazer primeiro, então, o espaço. S é essa função aqui. Então, onde tem o t, vai entrar o 2. S é igual a 3 mais 2 vezes 2, menos 2 ao quadrado. Então, esse menos aqui não vai ser elevado ao quadrado. A gente, então, tem aqui 3 mais 4, menos 2 ao quadrado é 4. S, então, vai ser igual a 3 mais 4 menos 4 é 3 metros, é a posição em 2 segundos. E a velocidade, então, a gente vai substituir nessa fórmula aqui, que é a função horária da velocidade. V igual a 2 menos 2 vezes t aqui é 2 também. Então, a velocidade aqui vai ser 2 menos 4, que é igual, então, a menos 2 metros por segundo. A velocidade vai ser negativa. Porque, se a gente observar, a velocidade inicial é positiva, mas a aceleração ela é negativa. Então, a cada 1 segundo, você perde 2 metros por segundo de velocidade. Então, no primeiro 1 segundo, a gente vê que essa velocidade zerou. Então, esse objeto parou e aí ele inverteu o sentido do movimento. A partir do segundo instante aqui, do segundo segundo, né? Ele vai acrescentar aqui esse valor, que na verdade é negativo, então ficou menos 2 metros por segundo de velocidade. Letra D. O instante em que o móvel inverte o sentido do movimento. Bem, a gente acabou de ver isso aqui nessa observação, né? Então, ele vai inverter o sentido do movimento quando ele para. Ele para e começa a ir na outra direção. Então, V é igual a zero. Isso é a característica do momento da inversão do sentido do movimento. A gente vai usar essa fórmula daqui e vai encontrar o instante que essa velocidade chega a zero. Então, 0 é igual a 2 menos 2t. A gente passa esse menos 2t para cá, ele vai ficar positivo. Então, t é igual a 2 dividido por 2, que é 1 segundo. Exatamente como a gente tinha suposto. Velocidade inicial era 2, a aceleração era menos 2, então depois de 1 segundo ela foi para 0. Esse é o instante de inversão do sentido do movimento. E letra E é o instante em que esse móvel passa pela origem dos espaços. Origem dos espaços é aquela posição S igual a 0. Né? Então, a origem vai ser o S igual a 0. A gente, então, vai pegar a fórmula, que é S é igual a 3 mais 2t menos t ao quadrado. E aí, a gente vai substituir aqui o S, essa letra E. S é igual a 0. Então, a gente vai ter, na verdade, uma equação do segundo grau para resolver. É igual a 0. Eu vou só lembrar, gente, então, que a gente tem aquele formato, né? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E aí, a gente calcula o delta é b ao quadrado menos 4ac. E aí, o x é igual a b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Aqui é um menos b? Eu acho que é. Então, a gente vai resolver isso aqui pela fórmula de Bhaskara. Então, vamos lá. Eu vou resolver isso aqui num vídeo separado, porque tá ficando muito pesado.